Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Terça-feira, dia 13 de agosto, vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo de 1 a 5, versículo 10 e versículos de 12 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. O Evangelho volta a nos revelar o coração de Deus, que nos faz entender com que sentimentos atua o Pai do céu em relação a seus filhos. A solicitude mais fervorosa e para com os pequeninos, aqueles que os quais não se presta atenção, aqueles que não chegam aonde todo mundo chega. Sabíamos que o Pai, como bom Pai que é, tem predileção pelos filhos pequenos, mas hoje nos damos conta de outros desejos do Pai, que se convertem em obrigação para nós. Se não vos convertedes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Portanto, entendemos que o Pai não valoriza tanto ser pequeno, mas o fazer-se pequeno. Quem se faz pequeno, esse é o maior no reino dos céus. Por isso devemos entender nossa responsabilidade nesta ação de nos diminuirmos. Não se trata tanto de ter sido criado pequeno ou simples, limitado com mais ou menos capacidade, mas de saber prescindir da possível grandeza de cada um para nos mantermos no nível dos mais humildes e simples. A verdadeira importância de cada um está em nos assemelharmos a um destes pequenos que Jesus mesmo nos apresenta como cara e olhos. Para terminar, o Evangelho ainda nos amplia a lição de hoje. Há, e muito perto de nós, uns pequenos que estão mais abandonados do que os outros, aqueles que são como ovelhas que se desgarraram, e o Pai as busca quando as encontra, se alegra porque se faz voltar para casa e já não se perdem. Talvez se contemplássemos a quem nos rodeia como ovelhas procuradas pelo Pai e devolvidas mais do que desgarradas, seriam capazes de ver mais frequentemente e mais de perto o rosto de Deus. Como diz Santo Astério da Masa, a parábola da ovelha perdida e do pastor nos ensina que não devemos desconfiar precipitadamente dos homens, nem desistir de ajudar aos que se encontram em risco. Para entender melhor a mensagem de Jesus, é interessante criar mentalmente o contexto no qual aconteceu esta cena. Certamente os discípulos estavam com Jesus, na presença de uma pequena multidão. Imagino Jesus observando o movimento das pessoas,
algumas crianças acompanhando os pais, algumas sentadas, outras inquietas, e todas esperando o momento em que Jesus começasse a falar. Jesus, então, deve ter percebido que alguns discípulos já vinham há algum tempo conversando entre si sobre como deveria ser o reino dos céus. Jesus já havia contado várias parábolas sobre o reino dos céus e já havia incutido neles uma enorme vontade de entrar neste lugar maravilhoso, onde eles poderiam ficar face a face com Deus. Agora, o lado humano desses discípulos queria saber qual deles teria maior lugar de destaque no reino, qual deles seria o maior de todos. E antes de fazer a pergunta a Jesus, eles mesmos devem ter discutido bastante sobre isso e talvez chegassem até a brigar antes de chegarem ao ponto de perguntar ao Mestre. Devemos observar que a pergunta que eles fazem a Jesus é: quem é maior no reino dos céus? O evangelista Mateus não chega nem a dizer qual deles fez a pergunta. E além disso, tenha o cuidado de melhorar a pergunta, pois em outras passagens da Bíblia, a pergunta é até mais direta: quem de nós sentará ao teu lado no reino? O que se pode deduzir disso é que Jesus falava tanto e tão bem do reino dos céus, que os discípulos fariam qualquer coisa para entrar nele e com o maior destaque possível. A imagem do reino que eles tinham é de que o reino da terra, então, era nessa linguagem que Jesus poderia explicar, com toda a hierarquia de um reino terreno. Quando o discípulo fez essa pergunta, Jesus deve ter levado em consideração tudo isso, deve ter percebido os olhares ao seu redor, visto que todos esperavam ansiosos por uma resposta que exaltasse o mais forte, ou mais inteligente, ou mais religioso, ou alguma virtude que eles pudessem discutir quem seria o mais virtuoso, o qualificado entre eles. O racionalismo rápido e inteligente de Jesus tinha que encontrar uma saída que ficasse com que eles parassem de brigar para ver quem era o maior entre eles. A todos um feliz e abençoado dia. LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.